Boa tarde, Pedro, e mais uma vez obrigada aqui por ter aceito aqui o convite. Não sei se posso tratar por tu, para ser Podes-me aqui um tratar bocadinho, por tu e eu posso tratar por tu também. porque acho que vou ficar aqui um bocadinho mais informal. Obrigada por teres aceito aqui o convite para falarmos um Ora essa. bocadinho aqui do turismo, um setor que tem tanta relevância para o nosso país, não é? Tantos níveis. E aliás, durante o período da pandemia tornou-se muito claro, não é? O impacto que este setor tem e depois aquilo que depois esta paragem também acabou por gerar a vários níveis, não é? Em termos de alterações, em termos de empregos. Portanto, é um tema que é muito relevante, mas em termos também de impacto na sociedade e nomeadamente na sociedade e nas localidades onde o turismo ocorre, o impacto que tem no meio ambiente, o impacto que tem nas economias e o impacto que o turismo realmente consegue agregar é também muito, muito significativo a todos estes níveis, portanto, financeiramente, culturalmente, socialmente. Portanto, é importante ter esta consciência que o turismo, nas suas várias frentes, não é? Porque o turismo é aqui um povo, não é? Tem aqui várias frentes, pronto, e hoje vamos ter aqui a oportunidade de conversar um bocadinho. Mas antes de entrarmos aqui um bocadinho neste tema mais a fundo, é importante para as pessoas que ainda não te conhecem, Pedro, poderem conhecer aqui um bocadinho primeiro quem és tu e como é que surgiu aqui o projeto da Tuberá, portanto, convidava-te aqui a fazermos aqui um bocadinho as apresentações. Vamos a isso. Olha, Mariana, antes de mais quero agradecer-te a ti, também à Bicircular pelo convite para estes talks de verão. Dar também já agora um beijinho grande à Susana e também à Carla, que foram as duas antes entrevistadas, que estiveram fantasticamente bem. Olha, Mariana, o meu nome é Pedro Capão, tenho 37 anos, neste momento estou no Alto Alentejo, sou alentejano, como é óbvio. Regressei ao Alto Alentejo em 2019, um bocadinho ali antes da pandemia, e trazia em mente abrir três negócios, ou tinha três negócios em mente para abrir, e obviamente que culminou numa empresa de animação turística, a Tubra, que foi criada mesmo nessa altura, e assim que foi colocado o projeto ficámos logo confinados, não é? Eu coloco o projeto, 3 dias depois tínhamos o nosso primeiro-ministro António Costa a indicar que iríamos ficar confinados, por isso foi ali mesmo na MUS a criação do projeto. Mas pronto, não desesperámos, avançámos, levantava-me todos os dias como se fosse para o trabalho e comecei a criar contactos, uma rede de contactos com empresários locais, com outros parceiros do mesmo ramo, com hotéis, e aí surgiu a animação turística e a empresa Tubra que é hoje. Eu vinha de 12 anos na capital, Lisboa, a trabalhar. Obviamente tinha as minhas raízes aqui no Alto Alentejo e ficou decidido, no seio familiar, entre mim e a minha esposa, assim que tivéssemos o nosso primeiro filho, regressaríamos à base e foi isso que foi feito. Foi em 2019, felizmente. Foi tudo uma mudança sem pensar o que é que viria depois, não é? Surgiu ali uma pandemia pelo meio, mas felizmente as coisas parece que os astros nos diziam qualquer coisa, sigam para o Alto Alentejo, vão, arrisquem, e foi isso que nós fizemos, arriscámos, viemos e foi criada a empresa de animação turística que está em funcionamento. Obviamente depois durante ali a pandemia não conseguimos trabalhar, mas ali a partir de 2020 começámos a funcionar já ainda num soft opening mais ou menos, e 2021 ficamos já no mercado desde 2021 a operar e registados pelo Turismo de Portugal e pela entidade regional de turismo também do Alentejo, por isso estamos a funcionar em pleno desde 2021. E é isso, aqui estamos nós. E podes-nos falar também um bocadinho aqui do teu background, portanto, já disseste que vieste, portanto, que estavas na capital, portanto, passaste muito tempo na capital. Olha, eu já passei, Mariana, eu já passei um bocadinho por todos os lados. Pronto, a minha formação base é de hotelaria, restauração. Eu, certificado, sou cozinheiro, nada a ver. No entanto, agora também estou a finalizar finalmente os estudos, não é? E preciso começamos a trabalhar, esquecemos um bocadinho, descuramos um bocadinho os estudos e agora vou finalizar já o turismo.
mas trabalhei muitos anos por essa hotelaria nacional fora. Falo aqui desde o Alto Alentejo, em Alter do Chão, Convento do Espinheiro em Évora, depois passei para Lisboa, para o Myriad na Torre Vasta Gama, lá no Parque das Nações. Depois começou aquela moda dos boutique hotéis no Chiado, em Alfama, abri 2 ou 3 ali naquela zona. E depois fartei-me um bocadinho de hotelaria, confesso. As coisas não estavam a seguir, pelo menos a linha com que eu fui ensinado, de uma hotelaria de qualidade, virada para o cliente, personalizada, e depois começou ali a ser uma luta quando nós... Portugal realmente é um país turístico, ganha muitos prémios a níveis turísticos, mas depois é uma salvejaria autêntica, e na capital não foi exceção, na capital notou-se ainda mais, e a hotelaria já não estava a seguir aquela linha que eu gostava muito de trabalhar. Então saí durante 3, 4 anos, fui por um ramo completamente diferente, em recursos humanos, numa multinacional de telemarketing, de teleperformance, e trabalhei até durante 3, 4 anos, até que depois decidi, e lá está, veio a tal ideia com a minha esposa de quando tivéssemos o nosso primeiro filho, regressaríamos, e então deixámos a capital para trás e estabelecemos-nos novamente no Alto Alentejo, onde temos também a maior parte da nossa família e amigos, e aqui ficamos, e até ver, tudo a correr bem, felizmente. Ok, ótimo. Então podes explicar aqui um bocadinho também, apesar de já teres aberto aqui um bocadinho a cortina, como se costuma dizer, o véu, já abrimos do véu, não é? Explicar aqui um bocadinho o que é que está. Portanto, já explicaste uma empresa de animação turística, a Tubra, mas explicar exatamente qual é o conceito que está por detrás, porque é que é tu tens aqui um background bastante considerável na hotelaria, portanto, na restauração, portanto, aqui no âmbito do turismo, portanto, acabas por ter aqui uma noção bastante ampla. Portanto, e como é que depois tu tinhas aqui um conceito e como é que distingues e o que é que torna aqui único? Olha, Mariana, o principal objetivo era esse, era distinguir-nos dos demais. E a pandemia trouxe coisas muito más, mas também nos trouxe algumas coisas boas, que foi tempo para pensar. E para estruturar um produto, para pensar em coisas novas, ideias novas, produtos novos. E quando eu cheguei ao Alto Alentejo, aquilo que eu procurei inicialmente foi ver, ok, o que é que já há no mercado? Eu sou daqui, mas não fazia turismo no Alto Alentejo, como é óbvio, eu tinha que procurar o que é que já existia, o que é que não existia. E realmente a animação turística que existia era parca, não era muito pouca, existia muito pouca, e estava concentrada em alguns pontos. O Alto Alentejo tem 15 municípios, 3, 4 tinham animação turística. E eu disse, ok, então eu tenho aqui um nicho que é 11 municípios, não querendo sobrepor-me aos colegas que já estão a trabalhar no terreno, eu tenho 11 municípios para trabalhar à vontade. E foi um bocadinho por aí. E depois foi também tentar encontrar, ok, estamos no Alto Alentejo, estamos aqui numa zona maioritariamente rural, interior do país, interior alentejano, muito próximo também de Espanha. Temos, acho que uma das regiões mais completas a nível nacional, não é? Temos Rio Tejo, a norte temos a Serra de São Mamede, que é o ponto mais alto a sul do Rio Tejo. O ponto mais alto de Portugal a sul do Rio Tejo. Temos planície alentejana, temos grandes lagos, temos muita gastronomia diferenciada, temos muito artesanato, e depois temos um grande património, mas isto acho que é transversal a todo Portugal, porque são as pessoas, o maior património são efetivamente as pessoas. E foi por aí que eu quis trabalhar, pegar. E diferenciar-me um bocadinho nisso. Estava a começar a falar-se e as pessoas a consciencializar-se um bocadinho mais com a sustentabilidade. Estava a deixar de ser um chavão e começou a passar a ser uma realidade no dia-a-dia das pessoas, no cotidiano das pessoas, e eu quis adaptar essa sustentabilidade às nossas atividades. Criar atividades que tivessem o menor impacto possível para a região, para as suas comunidades, e também tentar englobar as comunidades nas minhas atividades. Que era um bocadinho nessa parte que
estava muito massificado, autocarros e autocarros de pessoas chegavam, fotografavam, saíam, e eu quis pegar em pequenos grupos, familiares, amigos, e oferecer-lhes a eles realmente algo autêntico, autenticidade, algo único, e que eles fizessem parte dessa própria atividade, que fosse uma atividade na primeira pessoa, não só aquele cliente que vê, fotografa, ai que bonito, e vão-me embora, mas não, aquele cliente que participe. Por isso nós temos muito os workshops, e depois já falamos um bocadinho também dessas atividades, o workshop de olaria, que tem sido o que tem tido mais procura dentro da nossa empresa, até porque me tive que transformar no oleiro, não é? Porque É verdade. havia aqui uma série de dificuldades. Eu tenho costela de oleiro, não é? O meu bisavô materno era oleiro, e pelas circunstâncias ninguém da família seguiu mais essa arte, esse ofício, e eu então, quando cheguei, sendo também bisneto de oleiro e sendo de uma aldeia, Flor da Rosa, aqui no município do Crato, terra de oleiros, num grande centro oleiro alentejano, eu disse, eu tenho que ter olaria na minha rede, ou na minha carteira de atividades, não é? E então tentei oferecer. O oleiro que nós temos aqui na zona tem a sua vida, não está com tanta disponibilidade para as atividades. Eu disse, ok, eu não vou ter que estar sempre um bocadinho dependente da disponibilidade dos outros, eu vou tentar procurar alternativas, ou outros oleiros, ou outras pessoas, ou tentar aqui ver o que é que se pode fazer, e surgiu a oportunidade de eu fazer um workshop, de experimentar um curso de olaria. E fui só mesmo para experimentar, só mesmo para também me enriquecer mais quando os meus clientes estivessem a fazer um workshop de olaria, eu poder dar alguns inputs, não era? Diferentes, e a coisa correu extremamente bem. Transformei-me num oleiro aprendiz, não é? Não posso chamar ainda oleiro, mas num oleiro aprendiz, e há cerca de ano e meio que estou a fazer olaria por mim mesmo. Criei já um negócio paralelo meu, que é a Olaria Capão, que estará também em breve para sair aí as redes sociais e abrir em pleno, e faço os workshops de olaria. E tem sido assim, porque as coisas foram surgindo. Pronto, já trabalhei em hotelaria, já trabalhei em recursos humanos, agora também sou oleiro e animador turístico. Isto é assim uma coisa mesmo. Vamos a todos os lados. Mas tem sido um bocadinho esse o nosso espírito, que é permitir às pessoas colocarem as mãos na massa, não só no barro, mas também no pão, também irmos apanhar as túbaras, que é o tal nosso, que foi onde nos inspirámos no nome, não é? Que é a nossa trufa branca alentejana, aqui com os nossos mestres tubreiros, não é? As pessoas que sabem onde as apanhar, levamos os nossos clientes ao campo e os clientes vão apanhar essas tubras, esse fungo, que é ali na altura de março, abril, maio, e depois provámos-las, não é? Degustamos também no campo ou noutros locais, degustamos esses produtos, que é mais ou menos aquela velha máxima do prado para o prato, permitir isso ao cliente, que o cliente tenha mesmo essa experiência. E as coisas têm corrido bem, felizmente. Agora tem sido muito esse o produto que temos vendido, e que temos também tido mais feedback positivo por parte dos clientes, que é isso que eles procuram. Mas claro, depois também temos os demais produtos, os balões de ar quente, os passeios de bicicleta, as caminhadas, os tourings normais culturais ou gastronómicos, o enoturismo. Pronto, são produtos que nós também trabalhamos, mas tentamos sempre com esses parceiros permitir aos clientes, aos nossos clientes, que façam algo no momento. No balão, muito dificilmente eles vão conseguir conduzir o balão, não é? Terá que ser o nosso piloto que o vai fazer, mas pronto, há sempre uma oportunidade, e é uma atividade única, mas imaginemos, mesmo agora está a chegar a época das vindimas, vamos dar essa possibilidade aos nossos clientes, juntamente com os outros parceiros do enoturismo, de levar os clientes às vinhas, retirar as uvas
ir até aos lagares, fazer a tradicional lagarada da pisa da uva. Enfim, vai ser assim um bocadinho tentar sempre que o cliente faça algo e que crie memórias e que veja que realmente há ali uma certa autenticidade e que confraternize com os locais. Isso é primordial, porque eu não quero, e ouvi muitas histórias, que os locais às vezes acham que o turismo vai trazer mais prós do que, mais contras do que prós, e eu tenho tentado mudar um bocadinho essa mentalidade aqui, que é o turismo é realmente um pró, não um contra para a região, e acho que é a galinha dos ovos de ouro desta região e também do todo o território nacional. Então tem sido esse o trabalho que nós temos feito. Sim. Juntamente sempre com parceiros, claro. Sim, mas para isso é preciso realmente saber agregar, não é? E não contrariar, não é? A internet está aqui um bocadinho... Eu pelo menos estou a conseguir ouvir-te muito bem, vejo-te assim muito desfocado. Mas estou bem agora ou nem por isso? Está sempre, a imagem está assim sempre meio desfocada, mas o som ouve-se bem. Pronto. Eu estou-te a ver perfeitamente bem, pronto, e também estou aqui a ver as imagens fantásticas. Possivelmente pode ser aqui a minha internet, poderá ter aqui alguma falha. Mas provavelmente na gravação ele depois também fica um bocadinho mais estável, é como ele está aqui ao vivo. Lá está, o Instagram também está a precisar aqui de férias. E pegando precisamente aqui nessa questão, não é, de mostrar aquilo que é a verdadeira, não é, região, não é, aquilo que está nas tradições, aquilo que são os segredos, não é, portanto, o ligar às pessoas que são da terra, portanto, pode explicar, portanto, nós temos um projeto, e tu conheces, aliás, porque foi aí que também nós tivemos a oportunidade de falar a primeira vez, que é a Escola dos Anciãos, e nós falamos muitas vezes que uma das frases que nos inspirou este projeto foi uma vez em conversa com um mentor que eu tive, que falávamos de economia circular, e ele dizia, olha, isso da economia circular, sabes que a verdadeira economia circular era na casa da minha avó. Isto na casa da minha avó é que havia economia circular, porque olha, na casa da minha avó nós reutilizávamos, nós partilhávamos, nós reparávamos, nós transformávamos, não é? Até aquilo que nós hoje chamamos de compostagem, havia o chiqueiro, não é? Portanto, havia realmente toda esta perspectiva que hoje em dia se fala, já são práticas que no tempo dos nossos avós e até dos nossos pais, dependendo um bocadinho da região dos nossos pais e também da idade dos nossos pais, já era uma verdade, pronto. E eu, portanto, eu tenho plena noção, não é, porque que estas práticas são sustentáveis, mas gostava um bocadinho de ouvir falar, porque como é que a Tubra está a promover aqui a sustentabilidade e o turismo sustentável, com o tipo de experiências que promove, pronto, e ouvir-te aqui um bocadinho explicar esta vertente. Não é? Olha, nós certificámos-nos há coisa de um ano como a primeira empresa de animação turística do Alto Alentejo sustentável com o selo da Biosfera. Uhum. E o que é que foi essa parte do selo da sustentabilidade? Isto agora todas as empresas têm os selos e os prémios. Enfim, nós, para além de um selo, é tentarmos ter também uma mentalidade dentro da nossa empresa e passar essa mentalidade ao próprio cliente, como um turista responsável, que respeite não só as nossas atividades, os agentes locais, a biodiversidade, o ambiente, enfim. Nós dentro da Tubra, logo desde o início, como expliquei, e estando na região que estamos, que é uma região que está muito em bruto, permitam-me essa expressão, não é? É um diamante em bruto, uma região muito rica. Eu acho que nós poderíamos começar a fazer esse trabalho de fundo, logo, automaticamente. E juntamente com vários parceiros, e vou falando, alguns já foram aqui entrevistados, neste caso a Susana, que também está aqui a cerca de 200 metros de mim, não é? Na mesma rua. Fomos discutindo, não só com a Susana, mas com outros parceiros e com outros hotéis e com outros empresários da área, que talvez fosse
importante nós diferenciarmos um bocadinho por aí. E olha, coisas tão simples que nós fazemos no nosso dia-a-dia aqui em casa, como reciclagem, como, sei lá, a poupança de água, que hoje cada vez mais é importantíssima. E na hora estávamos a falar da olaria, por exemplo, nas nossas atividades de olaria, há um reaproveitamento absurdo de água. Às vezes as pessoas pensam, ei, aquilo gasta muita água. Gasta. Nós, quando fazemos a peça, efetivamente gastamos. Mas aquela água, eu coloco-a toda num depósito e aquela água, ao final de 12, 14, 16 horas no máximo, toda aquela lama que está, aquela nuvem de lama que está dentro da água, vai assentar. Eu tenho água completamente filtrada em cima, limpinha, pode-se beber daquela água. E eu reaproveito essa água. Essas lamas que vão ficar no fundo são lamas que eu depois vou reaproveitar como barro. O barro seca, aquilo a água evapora, ou vou retirando a água para reaproveitar noutras atividades, e essa água, e esse barro em baixo vai ser feito como... Também tens um gato, olha, eu também tenho aqui um cão, mas está a dormir aqui ao lado. Tenho quatro. Ela estava com vontade de aparecer. Dizer olá, pronto. O meu não está com vontade de dizer olá porque ele está mesmo a dormir, por isso não faz mal. Mas são esses reaproveitamentos, a comida que nós utilizamos às vezes nos nossos piqueniques, não digo os restos, mas aquilo que não é utilizado, é reaproveitado por umas outras atividades, ou também é doado, sei lá, tantas coisas que nós fizemos. Incutimos um espírito de equipa mais desportivo. Às vezes a sustentabilidade também passa um bocadinho por aí. Nós, com o nosso bem-estar, o próprio bem-estar do trabalhador dentro da nossa empresa, isso também faz parte da sustentabilidade. O nosso desporto, o nosso bem-estar, a nossa maneira de não é ser só de trabalho, stress, nós também temos que aproveitar um bocadinho das atividades enquanto as fazemos, ou até desfrutar de atividades com outros parceiros, hotéis, com outras empresas de animação turística, também o fazemos. Fazemos uma espécie de permutas, de partilha de experiências, que isso é importante. Tudo isso faz parte da sustentabilidade. Às vezes levar clientes a falar com aquela senhora, com aquela velhota que já tem 100 e tal anos, ouvir umas modinhas, ouvir umas anedotas, ouvir histórias. Isso é sustentabilidade. Às vezes a pessoa tem aquela ideia. Sustentabilidade é, ok, eu tenho que reciclar, não tenho que mandar beatas para o chão, tenho que apanhar o lixo, não posso poluir a água. Isso é sustentabilidade, certo? Mas a parte social, eu julgo que às vezes é um bocadinho a mais importante dentro da sustentabilidade. E eu valorizo bastante a parte social, o contacto com a pessoa. E o meu negócio é muito direcionado, é de pessoa para pessoa também. É um cliente, é verdade, mas é uma pessoa que está ali. E eu hoje em dia às vezes também digo isto, eu às vezes deixo de ter clientes, tenho amigos. Eu tenho clientes que me mandam mensagens, ainda ontem estavam clientes a mandar-me mensagens a dizer Pedro, estou aqui na praia, para onde vamos nos encontrar outra vez na mesma altura? Isso para mim é o mais importante. Às vezes não é um review no TripAdvisor ou no Google. Às vezes, para mim, o gratificante é isso. É um cliente mandar-me o seu dia-a-dia, o seu cotidiano. Olha, Pedro, estou aqui na praia, estou a comer uma mariscada e a beber um vinho, lembrei-me de ti. Para mim é o mais importante. E ontem fizeram isso e fazem isso vezes e vezes sem conta. O que é muito importante. E às vezes clientes a continuarem a ligar, Pedro, fiz aquele workshop de olaria. Será que agora posso fazer um de pintura? Pedro, aquela sopa de tomate que nós comemos outra vez ali na taberna do Claro, não dá para arranjar a receita ou ter uma ideia da receita. Isso é o mais importante para mim. Ok? Fiquei a sonhar com sopa. É eles sonharem com a sopa, lembrarem-se da sopa, e passaram 4, 5, 6, 8 meses. Essa é a parte que eu gosto mais de trabalhar na sustentabilidade. Obviamente nunca descurando o resto. Termos de ter cuidado e seja com a região, seja com agentes, seja com a própria natureza local. E estamos a atravessar uma seca imensa aqui na região. E tem que haver um bocadinho esse cuidado. Pronto, o verão é sempre um bocadinho mais complicado no Alto Alentejo, como podem imaginar, de atividades. Se não temos água por perto, as atividades são muito difíceis de fazer, ou as fazemos muito cedo, ou as fazemos muito, muito tarde. Os meus outros colegas aqui da região que têm produtos de água, que eu não tenho,
trabalham mais nesta altura, como é óbvio. A minha parte cultural, não é que não a deixe de fazer, continuo a fazer, mas não é tão procurada no verão. Mas os nossos meses, o setembro, o outubro e o novembro, estão a chegar, e aí então são os nossos meses fortes. Também para... Sim, ainda existe uma sazonalidade muito grande que eu acho que tem que ser combatida, e eu vejo que o Alto Alentejo começa a ser procurado o ano todo, o que já é bom. É difícil estar na rua com 40 e muitos graus, é verdade. Agora no verão é difícil, temos que ter piscinas, ou aqui os nossos grandes lagos, as nossas barragens aqui próximas estão cheias, mas chegando ali àquela low season que lhe chamam, o janeiro, o fevereiro e o março, eu não notei no ano passado. Eu tive muita procura, tive trabalho durante esses meses, porque pensava que iria estar em casa completamente sem fazer nada, mas não foi o caso. Muito trabalho, houve muita procura, e até porque estas alterações climáticas também estão a dar-nos uma temperatura não tão fria, uma estabilidade de temperatura, que não é bom, é verdade. Mas pronto, a nível turístico ajuda, é verdade, as pessoas procuram durante todo o ano o Alto Alentejo, isso é muito bom. E a nível da sustentabilidade, temos essa oportunidade durante o ano todo de passar essa mensagem também aos próprios clientes no decorrer das nossas atividades. Sim, é verdade, e pronto, eu, neste caso, portanto, e é uma questão que se vive aí, porque no Alentejo Central é exatamente a mesma questão, em termos das temperaturas. Portanto, realmente, eu como só mudei aqui para esta zona este ano, mas eu não tinha consciência que é realmente quase impensável e uma pessoa sair entre as 3 e as 6 da tarde, porque entretanto derrete. Aliás, já é um estado normal, a pessoa estar, portanto, as pessoas uma pessoa estar completamente a derreter, a pessoa já nem julga, porque já é um estado normal, nesta altura do ano. Mariana, recebi um grupo de jovens já não me recordo se eram de Alcobaça, de Coimbra, mais coisa menos coisa. E foram uns dias quentes. São uns dias quentes. Era um grupo pequeno, 3, 4 pessoas. E não apanhámos ali uma altura muito quente. Felizmente até nem foi dos dias mais quentes. Estávamos ali nos 37. Se calhar para outras pessoas é muito quente, mas para nós não é quente. Sim. É uma temperatura tolerável. Sim. E eles não estão habituados àquele calor. Como já tive aqui pessoas, por exemplo, da zona de Cascais e de Sintra, não é? Que tem aquele microclima. Que não aguentam, que dizem mesmo como é que vocês conseguem viver aqui. É uma questão de hábito. E ainda há pouco o novo presidente da entidade regional do turismo do Alentejo, o José Santos, lançou esse repto, não é? fez essa menção de há que repensar relativamente às atividades durante o verão. Bem, nós temos que nos lembrar às vezes de uma coisa, que foi isso que eu também comentei lá, temos que nos lembrar que a noite no Alto Alentejo, e no Alentejo todo ele em si, é fantástica para atividades, não é? Exatamente, sim. O wildlife watching à noite, não é? Temos aqui o astroturismo, acho que é uma coisa que está completamente, não digo que está descurada, porque ali os colegas do Dark Sky Alqueva fazem um trabalho fantástico. É verdade. Não é? A Polónia faz um trabalho fantástico, mas eu falo aqui desta zona do Alto Alentejo também, que tem uma capacidade e há muito pouca luz durante a noite, não é? Tirando aquelas aldeias, nós conseguimos nos facilmente afastar e ter uma vista fantástica sobre os astros. E é um produto que não está a ser trabalhado, que eu felizmente já estou a fazer os meus contactos para o trabalhar no futuro, porque é um produto que eu quero ter no verão, não é? Olha, eu não tenho água para trabalhar no verão, mas tenho noite para trabalhar e produtos para trabalhar durante a noite. E lá isso, nós estamos sempre a pensar nesses produtos, e acho que é uma maneira de inovarmos. Lá está a nova parte da inovação. Ver o Alentejo de uma maneira diferente. Isto é muito bonito durante o dia, mas também tem o seu carisma e tem a sua beleza noturna. E há muito turismo para se fazer aqui nesta zona, sim. Sim, e não começa até antes do verão, não é? Porque, por exemplo, há as caminhadas, por exemplo, para ver os pirilampos, não é? Portanto, um bocadinho antes, que é uma coisa absolutamente
linda. Há a questão, pode-se fazer também caminhadas à noite para as borboletas, há caminhadas que se podem fazer, por exemplo, Sintra, acho que tira muito partido, portanto, e é aqui num contexto completamente diferente, mas ali com o Bosque do Silêncio, eles retiram muito partido, não é? Portanto, daquela atmosfera noturna e de conseguirmos, e consegue-se fazer perfeitamente isso em várias regiões do Alentejo. E é algo que realmente tem um enorme potencial e numa perspectiva de sustentabilidade ambiental tem uma grande importância, porque é um reconectar com a natureza. São atividades que nos voltam a ligar àquilo que são os sistemas naturais e fazem-nos voltar a criar empatia e vontade de cuidar, porque a questão que tem acontecido é que nós nos temos afastado, estamos em contextos cada vez mais urbanos e quando nos vamos afastando, vamos nos preocupando menos e quando voltamos a ter este contacto, quando voltamos a ter esta paixão, esta sensação, não é, de estar maravilhado, porque é absolutamente maravilhoso, não é? Estar junto da natureza, observar a natureza, ver as estratégias que a natureza tem para demonstrar, é algo absolutamente apaixonante. E pegando nos temas sobre o Alentejo e aquilo que o Alentejo pode aqui, o Alentejo como um todo, não é? Apesar de estás a atuar aqui muito mais significativamente no Alto Alentejo, apesar de não exclusivamente. Não exclusivamente. Falando aqui, porque de facto o teu negócio está muito ligado aqui um bocadinho ao conceito de slow living. Por exemplo, aqui Évora vai ser a capital da cultura e escolheu muito bem aqui a palavra vagar, não é? Para ser aqui um bocadinho o mote da capital da cultura. De facto, slow living e Alentejo são dois tipos de temas que casam muito bem. Como é que tu achas que o setor do turismo pode aqui retirar proveito e promover aqui uma melhoria, portanto, da região, das pessoas que as visitam, das pessoas que cá vivem, através desta perspectiva? Ou se achas, olha, podes achar, não é? Acho. Olha, eu sou um dos casos que procurei o slow living. Sim, sim. Eu vinha do maior centro populacional nacional, não é? Da capital, Lisboa, e tive que procurar também acalmar um pouco, assentar. E olha, durante a pandemia, acho que esse conceito de slow living cresceu bastante e as pessoas hoje em dia procuram o Alto Alentejo não só com vista ao turismo, a relaxar e passar uns dias, mas procuram a ter o seu próprio espaço no Alentejo para ter aquela escapatória. E acho que as pessoas começaram a ver o Alentejo não só como o sítio bonito e idílico que foi sempre, onde se é sempre muito bem recebido, onde existe aquela autenticidade e as pessoas são realmente autênticas a receber, não é? Sabemos bem receber, portas abertas, não é? Não há aquela insegurança e as pessoas procuraram e procuram cada vez mais ter o seu próprio espaço no Alentejo. O turismo pode e deve pegar nesses conceitos, não é? Ou nessa procura por parte, sejam nacionais, maioritariamente têm sido nacionais, e alguns estrangeiros, que têm encontrado aqui muitas oportunidades. E olha, dentro do nosso modus operandi, não é? Da nossa operação, o slow living está sempre presente. E digo isto na ótica de empresário. O trabalho não é tudo, ok? O viver, sim. Viver é tudo. E acho que hoje em dia as pessoas e os jovens estão todos está tudo muito formatado a crescer muito rápido, trabalhar, fazer muito dinheiro. Ok, é importante, sem dúvida alguma. No entanto, temos que ter consciência que o nosso bem-estar físico, mental, é extremamente importante. E o slow living acho que é algo a ser adotado não só a nível
turístico, como é óbvio, e não ser só uma particularidade que pode ser muito adotada para o turismo, o slow living, o slow food, não é? Que foi muito adaptado também para a gastronomia, para a hotelaria, enfim. Uma vez mais, às vezes eu não gosto muito dos chavões, para além de ser aquela palavra, nós temos que saber senti-la ou vivê-la ou interpretá-la da maneira que ela deve ser interpretada. Para mim, o slow living é uma maneira de nós estarmos, de nos sentirmos bem com aquilo que fazemos, como estamos, como vivemos em casa ou como trabalhamos, seja em prol do nosso negócio, do negócio de outrem. Temos que ter uma consciência de tranquilidade. O Alentejo muitas das vezes é sinónimo de tranquilidade, como é óbvio, não é? Mas nós temos que uma vez mais interpretar essa tranquilidade nas nossas, pelo menos aqui nas minhas atividades. Eu tento sempre perceber qual é que é o cliente que eu tenho lá do outro lado, como é que o cliente está, qual é que é a sua maneira, ou qual é que é o seu estado de espírito. E às vezes é muito importante nós fazermos essa leitura. Eu gosto de fazer essa leitura e a partir daí eu posso ter pensado uma atividade para o cliente, não é? O cliente pede-me, imaginemos um passeio de bicicleta, mas eu tenho que perceber quem é que eu tenho lá do outro lado, qual é que é o estado de espírito, se é um pai que está com os pais que estão com miúdos, se é um casal novo, são casais séniores, meia-idade, qual é o background, como é que estão, tentar conhecer um bocadinho o cliente. Eu dou-me a conhecer automaticamente quando fazemos o primeiro contacto, mas depois também quero perceber um bocadinho do cliente e enquanto estamos na preparação de toda a atividade, tentamos fazer um bocadinho esse quebrar o gelo. E a partir daí eu percebo um bocadinho qual é que é a ideia do cliente para a atividade e posso automaticamente adaptar e transformar e até oferecer uma coisa completamente diferente daquilo que o cliente procurou. Mas, isto de modo a ir... Diz-me. Não, mas que se calhar vai mais ao encontro do que ele está a precisar, não é? Do que ele está a precisar. E se calhar aquele conceito dele de relaxar, de se tranquilizar, de aproveitar, encontrou ali automaticamente. A leitura do cliente é extremamente importante. Eu leio muito o cliente, leio muito os sinais que me dão, aquele sorriso. Eu não olho para relógios. Isto às vezes as pessoas me dizem, o Pedro disse-me 1h30, tivemos aqui 3 horas. Eu não olho para relógio. Não olho, não gosto. É uma coisa que eu não gosto que me façam a mim, não é? Por isso eu também não vou fazer. Eu não olho para relógios. Se eu vejo o cliente a desfrutar em pleno, eu estou a desfrutar também. Estou contente, olha, ok, estou a chegar ali ao ponto. Estou a chegar à missão. E ao final do dia eu vejo o cliente relaxado, sentado, às vezes a agir como um alentejano autêntico, não é? A comer uma minha, vamos comer uns caracóis, ou... essa parte para mim é o slow living. Entrar no cliente veio, o meu slow living às vezes é transformarmos num local, é sermos um local, passarmos a ser um dos nossos, não é? Ou um local. E esse para mim é o meu conceito de slow living. É tornar um cliente num amigo, numa pessoa que se sinta bem na zona onde está, não é? Não seja só um mero passageiro. Eu quero que o cliente crie raízes aqui na região, seja nesta, seja noutra qualquer, não é? Eu quero que os clientes se sintam em casa. E às vezes o meu conceito de slow living passa um bocadinho por aí. É sentirmos completamente acolhidos, bem recebidos e sentirmos em casa. Não é ser o Pedro da Tubra, é ser o Pedro, o meu amigo Pedro, que, olha, me proporcionou a olaria, me proporcionou a bicicleta, ou que fomos comer ali as tubras, ou que fomos experimentar uns passarinhos fritos, ou isto a hora se calhar para as pessoas mais... Tem que ser aquela autenticidade. Tem que ser. É que sermos alentejanos. Sim. E não podemos desmistificar um bocadinho isso. Nós somos alentejanos, somos como somos,
e temos que ser respeitados, acolhidos e aceitos por isso mesmo, como eu aceito toda a gente que nos procura e que vem aqui à nossa região. Esse acho que é mesmo o conceito de slow living. É braços abertos, estarmos braços abertos para toda a gente. Pois, porque esse é um bocadinho o desafio realmente do turismo, porque uma das coisas que realmente tem acontecido nos grandes centros urbanos, Porto, Lisboa, isto é claro, Algarve já era claro há muitos anos, mas mais recentemente Porto, Lisboa começou-se a tornar um bocadinho mais claro, que é o completo perder de identidade das cidades devido realmente ao turismo, porque se começa a fazer uma oferta. É um contrassenso, é? Porque se começa a fazer uma oferta que se quer adaptada ao turista, mas quando o turista, quando vem, quer conhecer a autenticidade, não é? Portanto, é uma coisa. E depois perde-se, e o sítio perde encanto, e começa a perder aqui um bocadinho aquilo que o tornava único, porque se tentou ir ao encontro do que os outros queriam, em vez de demonstrar o melhor que nós já tínhamos. Portanto, nós éramos felizes e não sabíamos, era um bocadinho assim. Mariana, vamos ao ponto que eu disse há bocado, é os locais sentirem o turismo como uma ameaça. E hoje tenho plena consciência e certeza que os lisboetas e os portuenses, não é? Quem está ali nos centros históricos, se sentem um bocadinho ameaçados com o turismo. Eu estou a tentar ser meio nas palavras, Sim. mas sentem-se muito ameaçados pelo turismo. E acho que não é isso que deve ser feito. E acho que o próprio cliente às vezes vai com uma ideia completamente contrária do que é Lisboa e do que é o Porto. Porque vão encontrar aquilo que está logo ali à frente a ser quase impingido, não é? Vamos dar uma volta, entra aqui no meu, vai que eu faço aqui o tour e não sei o quê. Olha, eu levo 10, eu levo 15, olha, aquele leva 20. Eu sou o mais barato e faço aqui a mesma volta. Não pode ser assim. Temos que ser autênticos. Claro, exato. Às vezes a contar histórias, depois às tantas aquilo já se contam histórias que já nem sabe se aquilo é verdade, se não é verdade, se aquilo já é quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Pronto, é realmente. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante também no Alentejo é a capacidade de cura que o Alentejo tem. Ou seja, porque nós vivemos numa sociedade que infelizmente tem vários desafios, por exemplo, ao nível da saúde mental, ao nível realmente de. Nós vivemos com grandes níveis de stress e a tendência é esse stress vir a aumentar, grandes níveis de ansiedade, cada vez mais pessoas a terem burnouts, cada vez mais pessoas, infelizmente, a passarem por depressões, distúrbios de sono. Portanto, todos estes registros, de alguma forma, o Alentejo tem a capacidade, seja como escape e como local onde a pessoa se pode recentrar, seja como um local onde a pessoa pode até mudar-se, pronto, eu no meu caso mudei-me, tu regressaste, não é? É um local onde nós podemos encontrar aqui cura, portanto, porque neste vagar, o Alentejo tem, portanto, o melhor pôr do sol, e eu acho que todas as regiões do Alentejo têm um pôr do sol diferente, mas todas elas belas à sua maneira, não é? Mas aqui, por exemplo, a zona de Monsaraz tem um pôr do sol absolutamente dos mais bonitos que eu já vi, portanto, o Alto Alentejo também, com certeza, tu vais ter aqui um conjunto de várias regiões e que diz, não, mas este. O parar para ver o pôr do sol, o parar para ver as estrelas, porque se consegue ver o céu, agora há chuva de estrelas, e o parar para ver. Eu no outro dia tinha cá uma amiga e nós fomos para a varanda e começámos a ver se conseguíamos ver as estrelas, porque se consegue fazer isso. E não se precisa, claro que tens outros projetos onde podemos ver isto com toda uma outra beleza, como a Dark Sky, mas há esta possibilidade de reconexão. E há também esta oportunidade de os projetos proporcionarem e darem a descobrir este estilo de vida que é natural e intrínseco à região do Alentejo, de forma diferente em cada região, porque cada região tem as suas particularidades, mas que é intrínseco e ser um mecanismo de cura, não é? Portanto, porque a questão do equilibrar os sons, do voltar, viver no presente e não viver no futuro, o voltar aqui um bocadinho a encontrar-nos connosco próprios, não é? Ouvirmos, escutarmos as nossas necessidades. E acho que o Alentejo tem muito esta beleza, não é? E esta oportunidade, uma grande oportunidade de cura, de regeneração. Sem dúvida. Olha, eu há coisa de 2 anos, sensivelmente, foi-me diagnosticado uma depressão.
Isto em finais, ali, nos princípios da pandemia, meio da pandemia. Foi-me diagnosticada uma depressão. E cada vez mais nós agora olhamos para as notícias e são... eu olho a nível aqui do Alto Alentejo muito essas notícias, às vezes das pessoas não falarem, não procurarem ajuda. E olha, aproveito que é um direto, façam, falem, procurem efetivamente ajuda, façam isto que nós temos estado a falar, um pôr do sol, um nascer do sol, um contacto com uma natureza. Olha, uma olaria. O meu antidepressivo natural é a olaria. Eu vou para a roda, ok? Eu tenho um bocado de barro nas minhas mãos e isso cura-me. Um pôr do sol na nossa anta do Tapadão, e vocês podem ver isto como a nossa imagem do Facebook, tem um pôr do sol fantástico ali na anta do Tapadão, em Aldeia da Mata, cura, ok? Temos aqui as fantásticas termas da sulfúria em cabeça de vidro, que dizem que foi encontrada ali uma bactéria que deu início à vida, mas aquilo realmente cura. Houve relatos de pessoas a curarem Covid-19 a beberem aquela água das termas da sulfúria. O ouvir a natureza, o estar dentro da natureza. Olha, eu adoro muito pescar. Isso é a minha cura. Vou à pesca, relaxo um bocado, tenho ali uma luta com um peixe, olho para o peixe, tiro uma fotografia, devolvo a água. Acho que é aquela luta bonita que nós temos, é aquele contacto com o peixe. O peixe deu uma luta fantástica, mas eu vou ter que também premiá-lo com o quê? Vou-te devolver ao teu local, não é? Eu espero daqui a 2 ou 3 meses vir cá e tu teres mais umas gramas para ser a luta ainda mais interessante. Epá, ir para um local e falar com os velhotes, sentarmos, ouvirmos as histórias deles do passado, como é que as coisas eram antigamente, ou o que é que eu posso retirar dessas conversas, como eram os tempos antigos e que se calhar que me possam ajudar, seja no trabalho, seja no meu próprio ser, na minha maneira, no meu bem-estar. E às vezes é um bocado por aí, falarmos, irmos procurar ajuda, irmos recarregar baterias na natureza, e nós aqui conseguimos recarregar baterias na natureza. Há aqui, efetivamente, no Alentejo e nestas zonas mais interiores, um misticismo e acho que uma energia diferente que às vezes não encontramos noutros locais. Nós temos aqui uma riqueza megalítica fantástica. Tu estares ao pé, e se possivelmente já visitaste os Cromlechs dos Alpes. Claro, sim. Senta-te um bocadinho lá no meio e vamos sentir realmente qualquer coisa. Há ali qualquer coisa diferente. Há ali uma energia, parece que nós saímos dali revitalizados. Olha, parece que tivemos ali um dia de spa. Sem nos andar a meter as mãos nas costas ou nos ombros. Aquilo é revitalizante. E eu encontrei muito dessa energia aqui que me ajudou bastante, não é? A recuperar. Como também eu agora passo isso para os meus próprios clientes. Sim. Eu adoro quando estamos, por exemplo, na Anta do Tapadão e fazemos muitas vezes os piqueniques, olha, com as picnic boxes da Susana da Despensa. Ela produz-nos as picnic boxes. E vamos ali para o pé da Anta do Tapadão. Sentamos, estendo a toalha, estamos ali um bocadinho. Falamos ali um bocado da vida. Depois, na parte do pôr do sol, eu digo mesmo às pessoas, olha, fiquem em silêncio e ouçam aqui a natureza à volta. Sintam aqui a natureza à vossa volta e vocês vão ver o relaxante que é e a energia que vocês vão sentir aqui do espaço. Eles realmente fizeram ali, estou a falar das populações de há 5.000 anos atrás, quando escolheram aquele local para edificar ali a Anta, escolheram um sítio divinal. Ele poderia ser um bocadinho diferente do que é hoje em dia, mas se vocês forem lá, aquilo realmente é idílico, é um cenário absolutamente absurdo, fantástico, no bom sentido, não é? E que nos dá ali um boost
completamente diferente, assim como os nossos vinhos, a nossa gastronomia, e tudo aquilo que envolve o Alentejo. Não digo só o Alto Alentejo, mas todo o Alentejo. Há aqui algo nesta região, às vezes somos um bocadinho deixados ao esquecimento, não é? Estamos aqui um bocadinho na zona interior e vemos que toda a população está na zona costeira, não é? Na zona litoral, mas aqui o interior tem um magnetismo fantástico e por aí vemos que as pessoas depois vão para onde nas suas férias, passar aqueles seus dias, aquele city break, aquele weekend break, é para onde? É para o interior. Vão para o Alentejo, recarregar baterias. Nós hoje em dia aqui no Alentejo fazemos o oposto, não é? Nós quando precisamos carregar baterias vamos para onde? Vamos para a capital, temos que ir ali um bocadinho para a confusão. Nós nunca nos sentimos bem onde estamos, muito, não é? Isto também calmaria a mais, faz-nos mal. Vamos embora para Lisboa, temos que ir ali um bocadinho mexer com as baterias. Mas há aqui muito esta energia que às vezes te cura, que tu mencionaste e muito bem, que o Alentejo tem, e que pode ser, e é um produto que temos que trabalhar, temos que demonstrar, não é? Uma vez mais massificar, mas é indicar, ok, venham, aproveitem, relaxem aqui um bocadinho nestes pontos que já mencionámos e desfrutem, que eu acho que é uma maneira fantástica de... Nestas questões em direto, Pedro, Olá, bem-vindo. Não está fácil. Caímos ali há pouco. Não sei, mas agora a imagem está melhor. Eu acho que deve ter sido eu, não sei o que é que se passou, muito sinceramente. Enfim, mas já estamos de volta. Não faz mal. Mas é realmente muito, é pena, portanto, que estamos a falar de uma coisa tão importante, não é? Que é este potencial, não é? De utilizarmos o melhor que o Alentejo tem para regenerarmos enquanto espécie, não é? Enquanto seres humanos, não é? Sem dúvida. A conectarmos com aquilo que realmente é importante. Mas aproveitando também que aconteceu, aproveitava para colocar e também para fecharmos, entretanto, porque já vamos entrar aqui quase na hora de jantar. Queria-te colocar aqui duas questões. Pronto, portanto, tu estás, portanto, em Val do Peso, já nos explicaste que nem sempre foi assim, portanto, que já estiveste por Lisboa e não só, e que já estiveste também por outros locais, mas que tinhas este compromisso, não é? Também com a tua companheira, de regressar aqui à origem, regressar à base, com o primeiro filho, não é? E de facto, nem toda a gente tem esse ímpeto, não é? De regressar aos locais de origem. E Portugal tem muito a perder, não é? Pelas pessoas não terem esta vontade de regressar. Às vezes vontade têm, a questão é essa, às vezes as vontades as pessoas têm, às vezes não sentem é que realmente têm aquilo que é necessário para poderem vingar. E então, da tua experiência, de quem já foi e de quem regressou e das diferenças, e eu também foi uma questão que eu coloquei à Susana aqui de uma forma ligeiramente diferente, não é? Da tua experiência, o que é que as regiões, como Val do Peso, como a região do Alto Alentejo como um todo, não é? Algumas sugestões de coisas que podiam ser feitas realmente para combater um bocadinho esta perda, não é? De pessoas que estamos a ter no interior do país, não é? Como a Susana dizia, este país desequilibrado que está todo o litoral. E por outro lado, nesta ótica do turismo, não é? E nesta ótica do turismo regenerativo, sustentável, também se perguntar se tinhas algum desafio que querias deixar, e já deixaste alguns aqui indiretamente, já deixaste alguns, não é? Nem que seja esta reconexão de parar para ver o pôr do sol, de fazer aqui um bocadinho de silêncio e realmente sentirmos gratos e deixarmos energizar por esse milagre, não é? Que é o termos um pôr do sol todos os dias, não é? E um pôr do sol lentejano é qualquer coisa de fantástico. E portanto, estas duas questões, aqui um bocadinho de espectro completamente. Começando pela primeira questão que tu fizeste no que diz respeito ao regressar. Sim. Eu não vi grandes dificuldades na altura, não é? Estava tudo muito em aberto e eu fui preparando também o meu regresso com algum tempo. E às vezes é isso que também se deve fazer.
planear com algum tempo. O planeamento é sempre muito importante. No entanto, há sempre muitos desafios. O primeiro de todos é a mudança repentina. Não é? Nós vimos com uma genica, permitam uma expressão, não é? Completamente diferente. O trânsito, o ter que acordar quase 2 horas antes, porque sabemos que vamos estar 40 minutos no eixo norte-sul ou no IC17 ou onde quer que seja, parados. Não é? Temos que acordar ali um bocadinho mais cedo. E nós aqui fazemos Crato-Porto Alegre, são quase 20 e tal quilómetros em 12 minutos, que é uma coisa muito rápida, não há trânsito. Temos que mudar um bocadinho o chip, esse é um dos desafios. Demora, mas muda-se. E depois há aqueles grandes desafios que às vezes é o espaço, a casa, serviços, são coisas também que estão um bocadinho em falta aqui na zona e vir mais para serviços de saúde são muito difíceis, mas a mudança e o atrativo que se deve fazer, ou pelo menos tentar implementar, passa um bocadinho também pela vontade política. Isto tem a ver um bocadinho também com os 14 municípios. Cada um tem a sua força política, não é? Cada um tem a sua agenda política. E às vezes descura-se um bocadinho nessa tal situação de fazer regressar as pessoas, ou pelo menos dar-lhes a hipótese de se guiarem para criarem o seu próprio emprego. Eu nunca tinha tido uma empresa, nem nunca tinha criado uma empresa na minha vida. Claro. E vi-me ali um pouco descalço, não era na altura, tive que bater às portas, como é óbvio, mas às vezes o simples facto, e acho que há municípios que têm, não é, têm departamentos de empreendedorismo ou de emprego, julgo que tenham, não é, quase, se não têm todos, ou se não têm quase todos, têm a maioria. E acho que às vezes não é a própria pessoa ir procurar, mas é também esses próprios departamentos darem-se a conhecer mais. Mostrarem a cara, dizerem, pá, venham cá, sentem-se aqui um bocadinho e digam qual é que é a vossa ideia. Sentem-se aqui, falamos, uma conversa aberta. Porque às vezes as pessoas pensam, ei, vou para a Câmara, mas eu já tenho que levar qualquer coisa pensada. Não, às vezes é só chegar lá e dizer, olha, eu tenho esta ideia, gostava de fazer isto. O que é que há daí depois? O que é que vocês me podem dar luzes? O quê? Vou falar com a entidade regional de turismo? Ou vou falar com, sei lá, com quem, não é? Vou falar com quem? Eu quero, olha, quero criar uma adega, quero criar uma empresa de animação turística, quero criar um AL. Está tudo muito na internet, é verdade. Mas às vezes os casos reais é face to face, cara a cara. Falamos ali, sentamos, damos ali um bocadinho esses inputs. Eu, por exemplo, estou aqui a ver, não sei se ele ainda está aqui em direto, que é o colega da Castelo de Vide, que é uma empresa de animação turística que abriu também recentemente, porque me ligava. Dizia, pá, Pedro, como é que fizeste isto, aquilo, o outro? Eu estou aberto a isso, como eu acho que se calhar outras empresas que aqui estão têm toda essa abertura para num e-mail, num telefonema. Olha, mas como é que tu fizeste isto? Olha, tive que ir ali ao Turismo Portugal, registar-me, não é? Depois ao Registro Nacional de Agentes de Animação Turística, tive que criar a empresa desta maneira, olha, criei a marca, depois tive que pagar os seguros X e Y e Z por causa da empresa, para estar legal para operar. Às vezes, muitas das pessoas pensam que aquilo é um bicho de 7 cabeças e até há processos fáceis, simples, mas as pessoas vão um bocadinho a medo. Não perguntam. Falem. Lá está, é a tal importância de falar. De falarmos cara a cara, de ligarmos, pegarmos no telefone, mandar uma mensagem. Olha, Pedro, como é que fizeste isto? Olha, Susana, eu também estava aqui a pensar no e-commerce. António, como é que tu fizeste para o AL? O que é preciso? É explicar-nos. Eu já me disponibilizei inúmeras vezes, até alguns municípios, de estar lá, se as pessoas quiserem abrir, se houver ideias para tal, de eu estar lá e dizer assim, olha, eu fiz assim, assado, cozido. É assim que as coisas se fazem. Criei o meu próprio emprego. E acho que as oportunidades que vão existir aqui, no futuro, não é virmos para cá com a ideia que vamos arranjar emprego. Eu acho que o futuro da região é virmos para cá, trazemos a bagagem que nós temos das grandes
das grandes cidades, o know-how que adquirimos no tempo que tivemos fora e pô-lo ao serviço da região. Porque a região precisa. A região não precisa de gente que venha para cá e dizer assim, então, qual é que é a empresa ou qual é que é o restaurante que vai dar emprego. Não, venham para cá, criem o vosso emprego. Porque há oportunidades para todo lado. Só têm que pensar, estruturar, planear e implementar. Vai custar às dores iniciais? Vai ser difícil? Vai. Vamos andar aí às vezes à noite com os olhos um bocado abertos e com aquelas insónias. Epá, será que isto vai correr bem? Não vai correr bem? Falem, perguntem. Aprendam com os erros dos outros. E eu tenho muitos erros que posso partilhar e dizer, olha, fiz isto que não devia ter feito. Olha, ou apostei mais nisto que não devia ter feito. Como se calhar a Susana tem, como se calhar o Manel tem, como se calhar a Antónia tem, que criaram os seus empregos e quase certeza têm ali uma opinião, cada um diferente, de diferentes ramos, de diferentes empresas, de diferentes negócios, que podem ser muito, muito suscetíveis. A força política ou as vontades políticas são muito importantes. A nossa vontade de regressar, e eu tenho uma geração, pelo menos a minha geração, a maior parte deles, muitos, vivem ainda nos grandes centros, têm trabalho nos grandes centros, mas eu vejo muita vontade deles de regressarem. Ainda não sabem bem quando, mas querem regressar. E o que se passa aqui, tenho quase a certeza que é transversal e toda a gente passa. Mas às vezes as queixas que eu ouço a gente quer ir lá para a zona, mas ninguém me ajuda, ninguém me dá... Às vezes também pecamos um bocadinho nós que não vamos bater às portas ou procurar. Não é? Nós também temos que ir procurar um bocadinho. Isto não é estar... Eu falo dos municípios que têm disponibilizado, mas a pessoa também tem que ser proativa e procurar. Convém ir bater às portas, que acho que é também muito importante. E não é vergonha nenhuma. Vamos bater às portas. Olha, eu não sei isto. Podes-me ensinar? Não custa nada. A melhor coisa é o ir procurar ajuda, às vezes é a nossa maior força. Valorizamos um bocadinho por isso. Mas às vezes também é importante realmente, era aquilo que tu estava a dizer, muitas vezes os municípios, até as juntas, não é? Têm uma série de serviços, inclusive de apoio ao empreendedor, gabinetes. Há muitos locais, às vezes, que até têm acordos com incubadoras, não especificamente no concelho, mas às vezes a incubadora mais próxima tem acordos e a pessoa até pode recorrer à incubadora, onde tem especialistas, onde pode consultar. Portanto, às vezes há muito este tipo de protocolos, não é, de apoio, só que eles são muitas vezes pouco comunicados, portanto, ou estão muito escondidos. Portanto, a pessoa, se não for ao site, se calhar da Junta ou da Câmara, procurar aqui e ali, quase que às vezes só encontra por acaso, porque senão é muito difícil. Temos que ser proativos. Tem que haver uma proatividade nossa. Temos de ser proativos, mas do outro lado também tem que haver uma preocupação de divulgar de uma forma mais ampla, não é? Portanto, criar aqui... Mariana, eu sou muito... Há agendas políticas, pronto, há vontades, as pessoas canalizam as suas forças e o seu trabalho para outros locais, se calhar ainda não é preocupante para eles como da população estar a diminuir. Olha, eu em 2020 fiz parte dos censos nacionais, não é? E é preocupante. Eu vi muitos dados antes deles saírem cá para fora e nós chegávamos ali ao fim de municípios a perderem 20% da população em 10 anos. Isto é preocupante. É assustador, sim. E ninguém faz nada. Sim. Eu não vejo, pelo menos aqui, ninguém a fazer muito em relação a isso. Alguns municípios têm, há uns mais que outros, como é óbvio, e também são os que mais trabalham no turismo na região. Eu não vou estar aqui a mencionar um a um, mas quem é da região do Alto Alentejo sabe de quem falo, mas há uns e outros municípios que trabalham muito mais esses pormenores, mas é preocupante. Eu falo pela minha região, que é a que eu conheço mais. É preocupante. Há municípios a perder 20% da sua população em 10 anos. Eu não sei, em 2030, onde é que nós vamos estar? Onde é que depois sim? Hoje em dia, e eu vejo-os com muito bons olhos, e acho que pode ser um futuro, não só para o aumento de população, como também para, se calhar, a renovação
de algumas artes e ofícios que os locais deixaram de querer fazer, que é aquelas comunidades estrangeiras que se estão a estabelecer aqui no Alentejo, que procuram isso e que têm uma ligação à terra, à natureza completamente diferente. Eu acho que eles podem ser no futuro, mas nós também temos que ir procurar um bocadinho mais essa... ou pelo menos aqui as forças políticas e os municípios e as freguesias, irem procurar um bocadinho, também lembrar-se, quem é que eu tenho lá fora, que é do meu município, jovens, que me pode ser válido aqui para, olha, criar uma empresa de informática. Há aqui muitos engenheiros informáticos e pessoas ligadas à informática. Quem é que eu posso, de lá fora, que me pode trabalhar, sei lá, a indústria farmacêutica? Temos também pessoas aqui que estão na indústria farmacêutica, que podem trabalhar aqui. E atrair emprego, atrair empresas. Os nómadas digitais podem ser também um futuro, que nós devemos pegar nisso. Acho que há uma maneira de atrair não só os nossos locais, os jovens que foram lá para fora, que acho que têm que regressar e devem regressar porque a região precisa, e experimentar lá fora, como eu fiz. Eu fui para muitas regiões, mas nunca esqueci as minhas origens. Nunca esqueci de onde vi. E acho que aqui é onde nós devemos ir depois apostar, já quando trazemos alguma bagagem. Há outras pessoas que não querem voltar e são felizes assim, e temos que respeitar. Isto é como tudo. Mas não havendo essa atração para esses jovens que foram para fora, que possamos ir procurar outros mercados ou outras pessoas que queiram realmente residir aqui, mas temos que lhes dar condições, serviços, alojamento. Não vamos criar alojamentos a preços exorbitantes, não é? Estamos no Alentejo, atenção, não... Pois, é outra questão, às vezes ter preços, às vezes muito semelhantes, às vezes a grandes cidades, e às vezes já acontece, não digo se calhar especificamente, não sei, em Val do Peso não faço a menor ideia, mas, por exemplo, acontece muito, às vezes temos zonas interiores, não é? Onde os preços às vezes já começam a aproximar-se bastante dos preços do litoral, às vezes, não é muito idêntico. Aqui está caro, Mariana. Aqui está caro. É assustador, pronto, como é que... E depois, ou seja, a pessoa pensa, ok, mas há ali se calhar uma oportunidade de voltar a ter uma maior qualidade de vida, voltar a juntar dinheiro, e de facto não se verifica. Pronto, e outra questão também que eu acho que é importante, que é também a questão da criação, de voltar a ter uma comunidade, porque ao mal ou bem, as pessoas foram para fora, e por mais que tenham amigos, familiares, também foram perdendo um bocadinho a comunidade. E se a pessoa quer empreender, aquilo que tu, a Susana, foram fazendo um bocadinho por vocês. As entidades que estão, associações e entidades públicas que já estão no terreno, podem funcionar como elos de ligação, não é? Criar momentos e criar eventos e criar sessões, não é? Que de alguma forma coloquem estas pessoas e unam e façam estas pessoas conhecerem-se umas às outras e criarem estas elos de ligação, não é? Criarem estas parcerias, às vezes esses processos de entreajuda, porque isso cria aqui um espírito de comunidade e de entreajuda que também faz novamente sentir aqui um sentimento de pertença, não é? Eu estou numa comunidade, não é? Eu estou a regressar a uma comunidade. Isso também é algo importante que realmente é relevante. Para fechar, queres deixar aqui algum desafio ou queres reforçar aqui algum desafio? Olha, para além daquele de procurar um bocadinho aqui na natureza o recarregar de baterias, não é? Aquela energia que devemos recarregar. Um desafio que eu deixo, e tenho feito isso agora muito com os meus clientes, que é quando vamos a uma atividade, seja ela qual for, tentarmos apanhar lixo que esteja, não seja nosso. Nós termos esse cuidado. Eu tenho levado muitas vezes sacos de lixo, olha, e falo por exemplo das nossas cascatas, nas cascatas de São Mamede. Quando levo clientes lá, obrigatoriamente levo um saco de lixo, porque infelizmente já sei que vou encontrar lixo naqueles locais. E peço aos meus clientes, não é? Peço aos meus clientes que me ajudem. Eu não os obrigo a nada, não é? Digo, olha, eu vou apanhar este lixo, porque eu quero ter isto apresentável quando vos trago cá ou quando trouxer novamente outros clientes no futuro. Por isso, se vocês me quiserem ajudar, não é? Tenho ali as luvinhas, tenho também ali a tenaz, vamos apanhar o lixo que aqui está. Colocamos, levamos, deixamos. Tudo fantástico como está. Isso é uma
um exercício tão fácil e a aceitação que eu tenho visto são os miúdos. E pá, e para isso deixa-me completamente feliz. Os miúdos são logo os primeiros. Eu ajudo, dá-me cá as luvas. E colocam, e ajudam, querem. Isso é logo muito, muito gratificante. Eu vejo que os miúdos estão, os jovens, as crianças, estão no bom caminho. Eu acho que tem-se feito um bom trabalho nesse sentido. Estão mesmo no bom caminho. E mesmo aqui em casa eu às vezes vejo o meu filho quando come um iogurte diz-me: pai, este é para que saco? Pergunta-me logo para onde é que tem que meter. E isso é muito importante. Eu vejo isso também nos jovens, nos clientes que eu tenho, essa preocupação. Por isso o desafio que eu deixo é mesmo, pá, onde vocês forem, vão à praia a fazer uma atividade, ou vão à praia, simplesmente vão à praia. Pá, vem ali um bocado de lixo, apanha. Eu faço isso todos os dias. Eu se vou na rua a caminhar com o meu cão, vou dar um passeio, seja aqui na minha aldeia, seja noutro local, se eu encontrar lixo, eu apanho lixo. Eu quando vou à pesca, e muitas das vezes encontra-se linhas, anzóis, sacos de amostras, epá, enfim, no chão, eu apanho, trago. Garrafas de água, trago. É um exercício. Se cada um de nós fizermos um bocadinho isso, vocês vão ver a quantidade, as toneladas de lixo que nós vamos... É tão fácil como levar num saquinho, chegamos aqui à nossa porta, está o caixote de lixo e enfiamos lá dentro. Aquilo não dá trabalho nenhum, não nos pesa nada no carro, pá, e nós chegamos, sentamos-nos em casa e dizemos: olha, hoje fiz uma boa ação. E se nós fizermos essas boas ações todos os dias, a natureza agradece, a região agradece, pá, e podemos, se calhar, atrasar um bocadinho estas alterações climáticas e todo este problema que vamos inevitavelmente sofrer no futuro, mas pronto, isto faz parte da evolução da sociedade. Mas se todos formos fazendo um bocadinho disto, acho que é uma grande opção. Mas antes, recarreguem baterias. Isso é importante. Isso é o mais importante. Temos que estar bem para poder... Temos que estar bem para depois fazermos bem aos outros também. Quem digo aos outros, digo também à natureza e ao mundo. Temos que também estar bem com nós próprios para depois fazermos também bem para os outros. Mas acho que sim, isso é o mais importante. Bem, Pedro, muito obrigada aqui pelo desafio e já agora aproveito para dizer que nós amanhã vamos estar em Monsaraz com um desafio muito semelhante. Nós vamos ter aqui uma sessão de sensibilização, que é um projeto Águas de Mudança, que vamos falar aqui um bocadinho sobre o ciclo da água, sobre a importância e o impacto que nós temos no ciclo da água. E como é que nós, o ser humano, pode interferir neste ciclo, e vamos ter um desafio de recolha de beatas, precisamente nessa ótica, um desafio de recolha de beatas que vai dar prémios, e portanto quem estiver por essa zona está obviamente convidado a juntar-se a nós. É uma coisa que eu também realmente, isto mesmo até às vezes quando nós vamos, por exemplo, quando estamos na praia, quando vamos a caminho para deitar qualquer coisa, se já estamos a caminho de lá, é uma coisa que eu faço automaticamente. Eu caminho tudo o que eu for apanhando vai comigo. Portanto, já estamos a caminho e é interessante que isto também é a nossa casa, não é? O ponto número 1 é a nossa casa. É a nossa casa. Tudo isto é a nossa casa, não é? E ponto número 2, pode ser também que as pessoas estejam à volta, se inspirem e façam o mesmo. Portanto, é um desafio muito bonito e obrigada, Pedro, por teres partilhado. E muito obrigada aqui, apesar de todos os problemas técnicos e destes desafios até em termos de agenda, obrigada por teres juntado, por teres estado aqui. Foi um prazer, às ordens. E desejo-te um final de semana incrível e muito bom. E pronto, e já sabem, não se esqueçam de acompanhar aqui, eu às vezes eu sei que eu digo mal, a Tubra. A Tubra, e se tiverem a precisar aqui de restabelecer, falem com o Pedro, que o Pedro com certeza que vos pode ajudar, e desejo-vos a continuação de um bom final de semana. Obrigada, Pedro. Mariana, obrigado, tudo a correr bem. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigada.